honrada aqui pela presença dos nossos panelistas. O Edmar, CFO da Movida, foi VP de Finanças da Gol, né, além de presidente do IBRE. A Tati, né, especialista em integração ESG, Latam, está no grupo de trabalho, né, do Finanças Verdes, do Lab. E a Andrea, que é Head de GDRs Brasil, do JP Morgan. Falamos muito de mudança, né, essa manhã até agora. A gente tem mudanças no perfil, a gente está falando agora de conectividade, né, com o mercado, com os investidores, os filhos que a gente deixa no mercado, que a gente tem que cuidar, perenidade da nossa base acionária. Então, a gente vê hoje muita mudança no perfil do investidor, não só pelo cenário macro, né, o investidor pessoa física crescendo cada vez mais. Está melhor? Opa! A gente vê o fluxo dos fundos, né, com emerging markets ainda tímido. A gente vê da parte regulatória o MiFID II, a gente fez 2 anos, né, dessa nova regulação. O primeiro foi em 2007, então isso vem trazendo mudança aí nas tendências de conectividade. Trouxe uma mudança na transparência entre brokers e o buy-side e ampliou muito esse movimento de desintermediação, né, entre as empresas, os brokers, os investidores. A gente tem, hoje, as grandes assets lá fora fazendo suas próprias conferências, fazendo suas próprias trips, né, para os locais onde tem maior participação de holdings. A gente tem uma nova agenda agora com o ESG, já foi falado essa manhã. A gente tem o Edmar aqui, né, com a Movida com selo de empresa B. Então, e a Tati para falar um pouco mais de como vem sendo essa demanda cada vez maior aí pelos investidores, né, temáticos, ESG. Então, todo esse movimento vem gerando uma forma mais proativa, né, dos times de RI. Eles estão buscando cada vez mais desenvolver sua própria inteligência de mercado e sua agenda de conectividade com o mercado. Então, esse bate-papo aqui é para a gente ter o input aqui desses especialistas e ver como é que eles estão fazendo, quais os impactos de tudo isso na prática e como é que eles estão fazendo no seu dia a dia. Começando agora pelo cenário global. Andréia, como é que você vê nos clientes, para os seus clientes Latam, para as empresas Latam, como é que esses impactos aí do movimento de desintermediação estão sendo sentidos? Bom, primeiramente, obrigada, MZ e Inspire, pelo convite. É um prazer estar de novo aqui no evento com vocês. A desintermediação, na verdade, ela foi uma consequência não intencional do MiFID. O MiFID veio para trazer visibilidade aos FIIs pagos pelos fundos para os brokers, para os bancos. Então, esse foi o intuito, dentro de vários outros intuitos que o MiFID II teve, para trazer essa visibilidade. Estava vindo o pagamento dos FIIs do fundo, dos investidores que estavam investindo naquele fundo, ou do custo? Tem algum contador aqui para me ajudar? Tem uma diferença muito grande. A visibilidade o dinheiro tem que vir, esse pagamento tem que vir do custo dos fundos. Dado isso, o fundo vai falar, ok, tem um valor X para gastar por ano, seja em conferência, seja com bancos, seja com brokers, o que eu vou fazer? Então, essa foi a primeira consequência. A desintermediação veio como? Alguns fundos, por exemplo, Capital, Wellington, BlackRock, T. Rowe Price, eles criaram uma própria área de corporate access. Então, não se admirem se vocês forem pegar uma lista de non-deal roadshows que um banco preparou para vocês, os investidores, e nenhum desses 4 nomes estiverem lá, mesmo eles sendo investidores de vocês. Por quê? A gente está falando de non-deal roadshows, não de deal roadshows, então isso é um pós-IPO. Por que eles não estariam lá? Eles têm a própria área de corporate access. Aí vem que o RI tem que ter uma posição muito mais ativa
e olhar a lista, falar, opa, peraí, esse cara eu quero que esteja. Ou então, antes mesmo da lista chegar, fala para eles, olha, guarda esse horário, eu já falei com a Capital, já falei com a BlackRock, guarda esse horário, eu vou falar com eles nesse dia. Então, você vai ter que fazer esse pedaço. Então, já tem uma proatividade maior da área do RI com esses caras. Você vai falar para mim, puxa, a primeira vez que criaram isso? Não, já existiam fundos que já estavam advogando pela desintermediação. Por exemplo, o Norges, conhecido, ele investe bastante em ações locais, ele já tinha uma área direta para isso, porque, basicamente, ele investe no mundo inteiro, em quase todas as ações do mundo eles têm em carteira. Então, eles decidiram que era mais fácil fazer isso do que pagar os bancos. Então, a desintermediação veio como uma consequência do MiFID II, focada mais na Europa. Bom, mas chegou nos Estados Unidos? Alguns fundos, sim. Alguns fundos que têm braços na Europa aderiram a isso também. São todos? Não. Então, você ainda vai fazer um NDR com um banco e vai ver 80% de quem você veria normalmente. Isso força o RI a focar também bastante em trabalhos de targeting, não nomes tão naturalmente que falariam, fala, poxa, mas esse nome eu acho que faz sentido, ele está em 2 peers meus, eu acho que eu gostaria de conversar com ele também. Se ele não paga para aquele banco pelo serviço, ele não vai estar no On-Deal Roadshow. Então, você tem essa desintermediação faz uma proatividade maior do RI. Bom, deixa eu começar falando um pouquinho. Primeiro, obrigado pelo convite, né, que PH e Rodolfo, que está escondido ali atrás. Fabiane também, estou vendo aqui. Eu vou estar escondido lá atrás. Né? Assim, quando a gente fez o call preparando aqui, eu usei uma alegoria, né, uma imagem que o MiFID, para mim, foi igual ao bug do milênio, né, que ficou se falando muito tempo que ia mudar substancialmente a relação das empresas com os investidores. Houve uma preparação, houve um temor pelo desconhecido, e, no fim do dia, mudou muito pouco. Né? A mudança que aconteceu ela foi marginal na Europa e, nos Estados Unidos, via de regra, não mudou nada. Então, isso aí é só para dar largada no seguinte aspecto. Eu procuro ter uma atitude pessoal de muita humildade em relação às coisas, porque o mundo que a gente vive ele tá com um grau de incerteza e desconhecimento muito grande. Então, o cenário muda a cada momento sobre todos os aspectos, inclusive regulatório, e algumas vezes tem impacto, outras vezes o impacto você se prepara, estuda, conversa, lê, e, no fim do dia, continua tudo igualzinho, mas a mudança foi muito pequena. Então, mas eu acredito muito na questão da desintermediação que a Andrea trouxe, né? Isso aí reforça o papel do profissional de RI de ser uma pessoa que sai do escritório e vai buscar informação e vai buscar o que está acontecendo na rua, né? Então, para isso, a gente tem que montar uma rede de pessoas, um networking com bancos, com investidores, para saber, de fato, o que está acontecendo, né? E aí é que eu falo da questão de você ser humilde e entender que está aprendendo o tempo todo. Então, se o MiFID foi o bug do milênio, que preocupou todo mundo e não aconteceu nada, porque os sistemas continuaram funcionando, né? A gente achava que ia faltar luz, né? Tinha várias coisas. Hoje, a gente está vivendo uma outra realidade do ponto de vista de RI no Brasil, né? Então, olhando o que poderia ter acontecido, né? A gente está vivendo um momento onde o investidor local está ganhando uma importância muito maior do que tinha em relação ao passado recente, né? Então, a gente tem assistido várias transações onde o investidor local é a diferença da transação ir para frente ou não. Então, isso já muda, né? O que eu tenho colocado as assets locais, os gestores estão naquilo que eu chamo de reprodução celular, né? Quer dizer, uma asset vira 2, que viram 4, e todo mundo com dinheiro, né? Então, esse é um outro negócio que tem feito a gente pensar. Tem a questão da pessoa física, né? Então, a pessoa física, eu pelo híbrido, depois eu falo um pouquinho disso, eu tive com o Marcelo, presidente da CVM, quando ele assumiu, eram 500 mil pessoas na Bolsa de Valores do Brasil, o que era um número que não se mexia há vários e vários anos, né? 4, 5 anos parado, né? E esse ano fechou, já estamos indo para 1,7 milhão, essa altura do campeonato, e as pessoas acreditam
que chegaremos a 3 milhões de CPFs na Bolsa ao final desse ano. Então, tem um mundo todo diferente acontecendo e a gente tem que ser humilde o suficiente para dizer assim, não sei o que eu faço e tenho que aprender. Né? Mais recentemente, né, aconteceu a questão da carta do BlackRock, né, mas não foi a primeira carta. Não foi a primeira carta, é isso que eu digo sempre. Né? Os sinais, eles vêm. Né? Então, na quarta carta da BlackRock, só para dar um tamanho da BlackRock, a BlackRock é um negócio de 7 trilhões de dólares, o PIB brasileiro é um PIB que agora está chegando a 2 trilhões de dólares, né? Só para a gente saber. Então, agora, na quarta carta dele, todo mundo está com o negócio do ESG sem saber o que vai fazer. Né? Então, a Tati aqui tem trabalhado nesse negócio, as pessoas não sabem. Né? Você começa a chegar nas conferências, eu estava uma aqui no início do ano, em Miami, que foi quando a carta saiu, aí as pessoas ainda não sabem nem o que perguntar, só para ninguém ter dúvida. Né? Então, a gente tem que estar atento, porque o ESG nada mais é do que a tradução da vida do jeito que ela é hoje para dentro do universo das empresas. Né? Como é que é a vida hoje? Não dá para fazer mais as coisas erradas, você tem que pensar no longo prazo, não dá para fazer coleta de lixo que não seja seletiva, não dá para desperdiçar água. Então, sim, o assunto lá é de casa. Ele traz para dentro das empresas. E os investidores e as empresas ainda não estão 100% preparados para tratá-los adequadamente. Então, de novo, tem um mundo desconhecido que a gente precisa aprender e a gente vai construir junto. Né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que todos os sinais foram dados e que a gente tem uma agenda muito, muito positiva daqui para frente. Olá, bom dia. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra rever várias pessoas que fazia alguns anos que eu não via. E obrigada, Fabi, obrigada, PH, Rodolfo, por estar aqui. E a gente, no call de preparação, eu falei para o Ed que eu ia vir participar aqui, mas que eu ia fazer uma pergunta difícil para ele. Porque, na verdade, a gente falando de MiFID, que, para mim, não é mais o meu mundo, eu realmente mudei de área e fui trabalhar com sustentabilidade. Vamos quebrar o tabu da palavra? Parar de falar ESG, porque ESG é nada mais do que a sustentabilidade, perenidade, existência das empresas. Eu percebi na nossa conversa que o que a gente tinha de expectativa que o MiFID ia fazer com o RI vai vindo a ESG. O grande impacto e a grande mudança na comunicação e na transparência que a gente vai observar e que a gente vem observando numa curva aí de mais de 10 anos dessa agenda implementada pelos investidores é que a vida do RI vai mudar. E, pondo em palavras o que o Ed foi muito bonitinho em falar, a empresa que está no vermelho não olha o verde. E, para o investidor, isso está claro. Então, quando a gente fala em ESG, não é só o ambiental, nós estamos falando de relações humanas, nós estamos falando de valores. O valor que eu tenho na minha vida pessoal é o que eu tenho que levar para a minha vida profissional, e o investidor começa a fazer isso. Então, o investidor questiona, eu estou investindo numa empresa que fomenta um mercado do qual eu, na minha vida pessoal, não quero fazer parte. Isso começa a virar realidade. A carta do Larry Fink não deixa de ser nada mais do que ele falando. Nós vamos olhar a ética, a moral, a transparência e a operação das empresas. ESG é uma proxy de gestão. A DRE, o balanço e o fluxo, como todos nós, RI, sabemos, aceitam todos os números que eu colocar nele. E 2 mais 2 vira 5 a hora que eu quiser. A hora que eu olho a gestão de água, a gestão de resíduo, relacionamentos humanos, satisfação de cliente, eu estou sabendo a real da operação. E a hora que eu ponho isso na conta, o que eu faço um underweight ou um overweight numa precificação de ativo, e não necessariamente uma ação, pode ser uma dívida, nós somos o país da renda fixa ainda, vamos mudar, mas ainda somos, isso começa a ter valor no valuation. Nós discutimos valuation em listar no Brasil ou listar lá fora, nós discutimos valuation no custo de observância, da onde eu listo, e agora eu vou ter que observar, dentro do meu valuation, o impacto que o meio ambiente, que a sociedade e que a gestão tem dentro de uma empresa. A sustentabilidade começa no G e o E e o S vêm a reboque. Então, governança já tomou o espaço que tinha que tomar nesse mercado. Acho que ninguém aqui questiona a importância de um presidente de empresa não ser o mesmo que o chairman do board, que os membros independentes do conselho têm que ser independentes de verdade, que, se eu não tenho nenhuma mulher sentada no conselho Goldman Sachs, não entra no meu IPO mais.
que a Hermès tem um engajamento ativo e que ela tira o dinheiro dela de uma ação se não está sendo cumpridas as metas de sustentabilidade. Então, a gente começa a ver um desafio para o RI que eu acho ótimo. Só de ter a sigla ESG e eu sentada nesse palco num evento falando de IPOs e mercado de capitais é uma mudança de paradigma de muitos anos. Antes, a gente falava só de finanças. E aí eu deixo na mesa dizendo, eu acho que a grande mudança do RI vai vir na sustentabilidade e acho que o MiFID, tirando a intermediação, também mostra para a gente que transparência é o nome do jogo. Então, tendo isso na mesa, vamos continuar o debate. Pensem em perguntas difíceis para o Ed, que ele está precisando. Obrigada. A gente sabe que, né, no início do ano, no final do ano, os times eles se preparam, né, para a sua agenda de RI. Então, tem as grandes conferências, né, são muitas, Brasil e lá fora, tem os roadshows, né, tem que travar a agenda do management, tem budget, tem, né, expansão de base acionária. E, falando especificamente dessas duas formas de interação, queria saber de vocês, na prática, vocês viram mudança no número de conferências, no público participante dessas conferências? Andréa, alguma dúvida das empresas ao participar? O Ed ele mencionou a diferença entre os investidores mainstream e os outros, seja de nicho ou né, que não são aqueles Tier 1, os grandes fundos. Então, e a Tati, como é que você enxerga essas conferências temáticas? O Edmar também pode dar uma cor sobre isso. Como é que as empresas estão vendo tudo isso? Como é que elas estão se preparando para esse calendário agora de 2020 e para frente, né? Porque a gente está falando de futuro. Bom, as conferências elas tiveram um pequeno ajuste na frequência dos investidores, basicamente europeus, ou aqueles que têm o próprio Corporate Access. Porque, como eles têm um valor determinado que eles vão poder gastar, eles vão escolher em qual conferência ele vai. Mas, o lado bom da história, porque, na verdade, eu acho essa evolução muito positiva, o lado bom é que, se ele está lá, é porque ele pagou, porque ele quer falar com você. Então, ele vai prestar atenção. É que nem você fazer o paralelo, você vai num rodízio de comida japonesa ou você vai num japonês à la carte. Na à la carte, você vai escolher o que você quer, você vai saber onde você está gastando o seu dinheiro. No rodízio, você vai comer qualquer coisa, vai comer tudo que vem. Ou então, muito daquele que você escolheu. Mas essa é a diferença. Então, eu sinto que teve um pequeno ajuste de frequência de investidor europeu, e um pouco desses que têm o Corporate Access próprio, que adotaram também, mas, por outro lado, é positivo. Se ele está lá, é porque ele realmente quer falar com você, não é porque ele está ticando que veio passar nessa conferência também. Então, essa é, globalmente falando, eu trago a visão global, e acho que o Ed traz mais a visão local, é isso que a gente tem visto globalmente falando. Uma diminuição leve de investidor europeu, mas, por outro lado, para a conferência brasileira, o investidor europeu e o americano, você não pode olhar isoladamente. Aconteceu tanta coisa nos últimos anos que o investidor estrangeiro saiu da Bolsa, grande parte, diminuiu. Então, não tem tanto esse impacto, não dá para você analisar só isso. Tem que olhar vários outros fatores. Pessoa física aumentando, investidor estrangeiro saindo, taxa de juros diminuindo, tem muita coisa junto. Mas, olhando puramente as conferências, investidor europeu diminuiu, sim, um pouco, mas para o lado positivo. De novo, é aquela questão do o que está acontecendo no mundo e como é que se traduz no universo de RI para as empresas, né? Então, quando você volta no tempo, o Brasil era 13%, 14% do índice e hoje a gente é 7%. Então, é um negócio que significa que a gente tem outros concorrentes que não tínhamos no passado, né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a Wellington e BlackRock, que eram fundos que ficavam, a parte de emerging markets ficava nos Estados Unidos, eles migraram para Hong Kong. Por que eles migraram para Hong Kong? Porque a Ásia é o motor de crescimento do mundo. Então, você fala de emerging markets hoje, você obrigatoriamente tem que falar de Vietnã, Indonésia, enfim, tudo que não se falava 10 anos atrás. Por que eu estou colocando isso? Porque isso nos obriga a uma reflexão de quão competitivo, né, o mercado de capitais brasileiro tem que se tornar para poder voltar a ocupar o espaço que ocupou no passado. Então, isso é um reflexo do que aconteceu com o país. Isso não é diferente, né? Não pode, as coisas não estão
separadas, dissociadas, elas andam juntas, né? Então, a gente vê hoje crescimento de mercados aqui da América Latina que não existiam, né, há 15 anos atrás. É só tão simples quanto isso. Mas tem uma coisa boa, né? Tem uma coisa boa aqui, né? Que é o seguinte: esse movimento que refletiu, que teve um reflexo local, que foi a perda de importância de bancos estrangeiros no Brasil, porque eles decidiram ir para outro lugar. Por outro lado, foi bom para os bancos brasileiros que tiveram que investir nas suas plataformas, né? Então, hoje, você tem plataformas de bancos brasileiros robustas, com acesso ao investidor, que estão preparadas para trabalhar nesse cenário. Isso é um negócio, eu acredito, importante. Eu sempre fui um defensor do Banco Brasileiro, porque ele conhece o local, ele sabe como é que é e ajuda, né? Então, agora, voltando para a questão das conferências, né? Então, número 1, houve uma perda da importância de conferências, em geral, dos bancos estrangeiros, né? As dos bancos brasileiros ganharam peso, né? Ainda que a gente, no geral, tenha perdido um pouco da relevância, né? Então, isso só falando de coisa pública, né? Esses fundos que eu citei, eles perderam a parcela dedicada a emerging markets, elas são 30% do que eram alguns anos atrás, e o Brasil, em especial, 25%. Mas aí, de novo, eu volto àquela história do, né? Eu estou lá no IBRE já há alguns anos, da questão de trocar informação, né? Então, é sempre importante, você não, né? Você tem que acionar as pessoas, as redes, as fontes, para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, são informações do tipo desde qual é a região que está acionando mais a compra de terminal da Bloomberg, só para dar um exemplo, né? Que é um indicador de que você tem... É verdade, você tem um indicador de fundo abrindo, que eu já usei esse indicador, só para vocês entenderem, né? Até, como agora nessa questão de ESG, assim, eu sei que tem uma empresa brasileira que foi fazer um roadshow só de ESG, que foi falar com os officers, com as pessoas que são responsáveis pela avaliação ESG, que são transversais nas estruturas de fundos grandes. Eu não conheço essa pessoa, eu tenho que chegar lá, tenho que pedir para o meu time, cata esse negócio aí, né? Eu tenho uma conferência, a gente a Movida acabou de certificar como empresa B, né, só para fazer o comercial aqui. Nós somos a 2ª empresa no Brasil listada, a 6ª nas Américas e a 12ª no mundo a ter essa certificação, né? Quem está vindo aqui também já é público, só para dar uma ideia, a Magalu e a Gerdau já manifestaram o interesse de obter certificação num prazo de 2, 3 anos. Isso é um selo importante, a gente mudou várias práticas, inclusive práticas trabalhistas, para poder mostrar para o mercado que a gente estava, de fato, indo para um patamar diferente enfim, da média das empresas locais. O que acontece? A gente descobriu que tem um banco americano que tem uma conferência de ESG em junho, de um dia que não tinha ninguém daqui de baixo, né, da América Latina. Então, bate o telefone, liga lá e liga para o banco e fala assim: eu vou estar aí, arruma um negócio para mim. E aí as coisas acontecem. Então, eu estou contando essas histórias para mostrar que é um pouco de cada coisa, né? Tem o banco convida, tem lá, quer que o CEO vá, tem toda essa história, né, do que aparentemente é o circuito, né, Elizabeth Arden, que as pessoas ficam só lá em Nova York, em Londres, não sei o quê, e tem um negócio que você, de fato, tem que ir atrás, né? Se o RI ficar sentado esperando ser convidado, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A mesma coisa com relação aos non-deal roadshow. Eu falo para o banco, né, quando eu quero fazer alguma coisa assim, você dizer para mim que vai levar para em Boston para falar com aqueles caras grandes, muito obrigado, eu não preciso de você. Isso aí é só pegar o telefone e ligar, você faz, como eu já fiz várias vezes. Entendeu? Então, tem um pouco desse negócio de a gente tem que ter uma atitude diferente e ir buscar as coisas, né? De buscar onde é que o negócio está acontecendo, né? Tentar entender fluxo de dinheiro, tentar entender o que está acontecendo no mundo, enfim. Tem um negócio informacional que é muito grande, que o RI tem que estar muito atento, né? Não tem resposta pronta e, de novo, é ir fazendo. Voltou. Eu queria pegar o gancho do fluxo de capital, do que o Ed falou, de você hoje ter que ser mais ativo. Eu gosto da palavra ativista, mas eu acho que no Brasil ativista vai me pôr numa posição que vocês não vão gostar de mim aqui. Mas hoje o investidor é um ativista e hoje o RI tem que ser ativo para conseguir conversar com aquele lado.
E, falando em pessoas físicas na Bolsa, eu vejo todas essas mudanças que a gente tem de queda de taxa de juros, diversificação de portfólio, regulações. A gente tem uma regulação de fundo de pensão no Brasil hoje, que é a Resolução 4661, que diz que os fundos de pensão têm que observar os aspectos socioambientais e de governança nas análises de investimento. Eu vejo uma oportunidade muito grande de melhoria nas comunicações, de melhor engajamento e relacionamento com os públicos-alvos que a gente tem. E a gente, falando em tecnologia, hoje, não necessariamente eu tenho que entrar no avião, ter uma pegada de carbono de, sei lá, quantas mil toneladas, para ir conversar com o investidor, se hoje eu tenho uma tecnologia que me permite, inclusive, uma comunicação mais ativa, mais transparente, mais rápida, e que essas conversas em pessoa vão vir direto no como que você conseguiu o certificado da empresa B, o que você mudou no dia a dia e na operação da sua empresa, como que você vai manter isso a longo prazo. E quando a gente está falando em investimento, e a gente tem no Brasil uma curva de investimento muito curta, né? A gente acha 5 anos longo prazo, que, cá entre nós, 5 anos não belisca uma empresa que efetivamente está aí a 100, que é o Paul Polman da Unilever falando, né? Eu estou aqui a 100, eu quero estar mais 100, eu estou aqui mais 100, eu tenho que existir sustentavelmente. É uma oportunidade de a gente empacotar o Brasil de uma forma melhor, como disse o presidente do BTG Pactual hoje de manhã. Eu acho que nós temos grandes dilemas no que se diz ESG. A gente tem visto mais conferências ou mais encontros ou até bate-papos temáticos relacionados à sustentabilidade acontecendo no mercado global. No mercado América Latina, como disse o Ed, hoje a gente tem grandes mercados fortes. A Colômbia tem levantado essa bandeira de uma forma espetacular. Espero que a gente não fique para trás. O México também. A gente tem visto Peru e Chile caminharem, independente de todas as crises, em regulações de mercado de capitais que trazem o ESG, ou a sustentabilidade, como parte obrigatória, inclusive de divulgação, e coisa que aqui no Brasil, boto o meu na mesa aqui, Novo Mercado tinha isso na consulta pública como obrigação para as empresas divulgar relatório de sustentabilidade e caiu. Então, cabe a nós, como mercado, também trazer de uma forma estruturada. Nós, como país, estamos observando isso de forma real e de forma legislatória, porque isso é muito importante como mensagem. Acho que nós temos um desafio, mas viagens temáticas, NDRs, ESG, não são novidade. Tem empresa que faz isso desde 2010, 2009, e a gente começa a ver uma oportunidade para, talvez, os investidores brasileiros e bancos brasileiros também empacotarem o Brasil dessa forma e ajudarem a gente na comunicação com os europeus, especificamente, que têm a taxonomia posta na mesa, e quem investe da Europa aqui vai ter que fazer as empresas aqui se enquadrarem na taxonomia de lá. Então, empresa B, certificados de boas práticas, toda essa parte que a gente via como custo, hoje é CAPEX. E precisa ser um CAPEX bem estruturado e bem contado. Empacotar, comunicar e ter transparência nesses aspectos fazem com que, talvez, conferências e não de roadshow se tornem menos importantes com o passar do tempo, e a comunicação direta, transparente, online, que nós temos hoje, vai permitir que as empresas deem passos muito maiores do que elas davam 10 anos atrás. Tati, você tem alguns exemplos? A gente estava falando sobre os fundos escandinavos, né? Os caras que já estão bem mais à frente nesse sentido. Bom, minha memória não é das melhores, quem me conhece sabe, mas a Andréa levantou o Nordis aqui na mesa. O Nordis é um fundo escandinavo que, efetivamente, tem políticas ESG muito fortes. O Goldman Sachs, além de dizer que não vai votar, não entra em IPOs, que não tem mais diversidade em conselho, também já fez um pledge, um comunicado de que vai alocar não sei quantos bilhões de dólares para a entrega dos ODS. Então, eu vou trazer para a mesa aqui um tema que talvez a gente está usando ESG, mas o que vai mover mesmo o mundo são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU, os 17 objetivos. Hoje a gente está vendo fundos temáticos sendo montados e dinheiro carimbado. E eu gosto de falar dinheiro carimbado porque faz a RI ficar feliz. Tem dinheiro carimbado para a sustentabilidade. Então, se a gente tem fundos hoje que só investem em títulos verdes. Existe um fundo na Europa, em Londres, chamado Affirmative Investment Manager. Ele só compra green bonds, ou bonds sociais. E eles têm 3 bi under management. Significa que tem capital. A gente viu a Allianz falar que ia investir 2,5 bi de euro em energia renovável. Se ela vier no Brasil com 2,5 bi de euro para energia renovável, ela não tem onde pôr. Então, também tem o lado da gente de essa adaptação que a Movida fez para um certificado de empresa B, o movimento que a gente vê das aéreas trabalhando na descarbonização, a gente vê empresas de varejo trabalhando com gestão de resíduos e economia circular.
Tudo isso é redução de custo, é eficiência e é transparência. E é isso que vai mudar o mercado. E cabe quem está aqui desse lado da mesa, fazendo a comunicação e regestão das empresas, quebrar o tabu do ovo e da galinha. O investidor não pediu, eu não falei. O investidor não quer, eu não coloco. Aí vira os relatórios de sustentabilidade com criança correndo no campo de lavanda, e eu sou a melhor empresa para trabalhar, e tem uma provisão trabalhista de 5 bi no meu balanço. Quer dizer, integrar é isso. Integrar é eu fazer a correlação entre o que eu faço na minha operação com o que eu dou de resultado. Quanto que é a minha receita em eficiência de água? Quanto que é o meu investimento em gestão de resíduos? Quanto isso me tira na curva da adaptação e da mitigação da mudança climática que vai vir, nós vamos pagar a conta, nós somos um país emergente, e está aí, né? Minas Gerais embaixo d'água, Rio de Janeiro com as erosões na serra. Então, eu acho que, se a mudança está na mesa, gente, a mudança ela é bonita, ela é bem-vinda, e ela vai fazer todos nós ganhar mais dinheiro e vivermos mais tempo. Então, a gente precisa quebrar o tabu da sustentabilidade ser custo e pôr a sustentabilidade como investimento na nossa mente. Só para completar de exemplos práticos, né, você teve a questão da Robico na Vale, né, foi pública, né? Então, a Robico, que é uma grande né, investidora, uma grande asset, ela se manifestou publicamente em relação, não dá para ser. Então, houve prejuízo, né, no caso da Vale, as ações sofreram com coisa. Houve alguns casos aqui no Brasil, questões ligadas à governança, porque as empresas partiram para acordos de leniência e não ficou claro para o mercado de quanto eles seriam e qual seria o impacto em relação ao management. Então, o que eu falo é o seguinte, assim, esse mundo não está dissociado, né? Então, se você tem uma geração, né, você tem a economia se transformando, você tem uma geração de millennials vindo, que eles serão os grandes investidores daqui para frente, isso aí vai se traduzir na demanda, no fluxo de dinheiro. Então, mesmo que você não acredite, seja pragmático, né? Haverá muito dinheiro disponível em ESG, a gente ainda não sabe como, que vai buscar coisas que não eram buscadas anteriormente, né? A própria pessoa física na Bolsa. Seria interessante a gente ver o impacto de uma empresa certificada B, que faz uma boa comunicação, o quanto isso faz atração para a pessoa física que quer ter um produto que está em linha com as expectativas dela na hora de investir. Eu sou dessas que ligo na XP e peço fundo sustentável. Leva 3 meses para o cara me retornar com um fundo de saúde. Estamos terminando aqui, André, você quer fazer alguma? Não, eu ia falar que, realmente, esse movimento do ESG, ele é global, não é só Brasil, obviamente, e não é só Europa. A gente estava participando de um IPO de uma empresa chinesa, e no Deal Roadshow, eles vieram, um investidor foi falar assim, mas cadê o seu relatório de sustentabilidade? O Guerrillo olhou para o lado, não tinha resposta. Ele ligou para a gente e falou, eu consigo fazer para segunda-feira? Cara, não se produz um relatório de sustentabilidade de um dia para a noite, num final de semana. A gente falou, pelo amor de Deus, não copia de ninguém. Primeira coisa. Fala que você vai fazer. Não está agora, mas você promete que daqui 3 meses, 6 meses vai sair. E você tem que tomar ações internamente. Então, isso é global. Eu tenho casos de empresas na América Latina que está fazendo reuniões com investidores, aí fala assim, a propósito, tem quantas mulheres no seu board mesmo? Você precisa estar... No Brasil, o Brasil já não é mais um nichozinho, só o Brasil, coitado. Não, o Brasil está no mundo. Se você quer investidor estrangeiro, principalmente que ele está saindo, investidor de longo prazo, que é não o hedge fund que vai ficar flipando depois que caiu 30%, você quer um investidor de longo prazo, você precisa respeitar o que ele está procurando. Quer você acredite ou não, eu acredito, mas quer você acredite ou não, isso é uma tendência global. O PH já me chamou aqui, queria agradecer a presença. São muitos desafios, né, mas são muitas oportunidades aí para investidores, para a empresa, para todo mundo crescer com esses movimentos novos. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada.